Perfeito. Então, bom dia. Nós vamos dar sequência à aula de farmacologia, e agora falando sobre as questões ligadas à absorção e à distribuição dos medicamentos, né? Uma vez que a gente ingere algum medicamento, eu vou estar falando um pouquinho mais baixo hoje, gente. Se ficar muito baixo, vocês me avisam, tá? Então, uma vez que a gente ingere o medicamento, ele vai seguir aquele caminho do trato digestório, né, que nós já conhecemos. Ele vai passar aí pelo estômago, ele vai lá para o intestino, esse medicamento ele vai ser absorvido, né, pela nossa mucosa. A gente já tem uma via de absorção aqui mesmo na boca, conforme nós falamos anteriormente com a enzima amilase. Ele pode ser digerido aqui, mas o maior processo de digestão ele acontece exatamente aqui ao nível do estômago, certo? Então, aqui é que verdadeiramente o medicamento vai ser quebrado e vai ser absorvido para todo o nosso corpo. Vai ocorrer essa distribuição do medicamento para o nosso corpo. Então, é disso que nós vamos falar hoje. É o processo pelo qual o medicamento, principalmente administrado por via oral, intramuscular ou retal, chegam sem sofrer alterações ao meio tissular. Esse meio tissular aqui, quando a gente fala de tissular, a gente está falando dos tecidos. São os nossos tecidos corporais, que é o meio final para onde o medicamento, aquele princípio ativo, vai ser distribuído, né? De onde eles se distribuirão pelo corpo, em geral através do sangue. Então, lembrando, como a gente falou ontem, que o destino, né, da medicação é chegar aos tecidos e ele chega aos tecidos por meio do sangue, né? A gente nunca pode tirar de mente o nosso sistema cardiovascular. O coração está sempre bombeando e esse sangue está sempre circulando e ele é o transporte, né? Da mesma forma que a gente, para chegar ao trabalho, para chegar em Canindé, para chegar no campus do IFE, a gente precisa se transportar para poder executar algumas atividades. Os medicamentos, hormônios, outras coisas precisam também se deslocar e é o sangue que é esse veículo, né? Então, os fatores que influenciam a absorção características físicas e químicas da substância. Nós falamos ontem aqui em relação às características físicas, né? Falamos dos líquidos, falamos dos sólidos, né? Que os líquidos eles tendem a ser absorvidos mais rapidamente. Em características químicas, tem produtos mais oleosos, tem produtos que são mais aquosos, né? Tem formulações que vêm em cápsulas, tem formulações que já é o pó comprimido, então tudo isso influencia na velocidade de absorção e nas propriedades aí, né, fisiológicas de cada um. Então aqui a gente está falando que esse medicamento, a depender da via de administração, a depender da forma, da propriedade dele, do tipo de medicamento e da formulação, ele vai ter diferentes tempos, certo, de absorção. Depois ele vai se distribuir após alcançar a circulação sistêmica e aí ocorre a passagem do fármaco para todos os tecidos do corpo, certo? E depois ele inicia um processo chamado de biotransformação. A partir do momento que você ingere um fármaco, seja ele qual for, eu vou fazer aqui novamente um gráficozinho, que eu costumo fazer aqui. Deixa eu só botar preto. Então a gente tem esse gráfico reto. O que que acontece? À medida que você ingere a medicação, ele vai sendo absorvido e o nível daquela medicação na tua corrente sanguínea vai aumentando, até que ele atinge um pico de ação daquela medicação. Vamos colocar bem aqui que aqui é o pico de ação
Deixa eu procurar aumentar um pouco para ficar mais visível. Então, a gente tem aqui um pico de ação dessa medicação e, a partir daqui, esse efeito, né, ele vai começar a decrescer até que ele chega aqui no final e volta ao estágio normal. Esse tempo aqui que o medicamento começou a agir, chegou no seu pico, continuou agindo até o ponto em que ele perdeu a ação, né? Isso é a meia-vida do fármaco, né, ou da droga. É o tempo de ação dele na nossa circulação. Se você pegar, né? E essa meia-vida aqui é esse tempo que vai nos informar a periodicidade com que nós temos que tomá-lo, né? Então, existem medicamentos que têm a meia-vida, por exemplo, de 6 horas. Existem outros que têm a meia-vida de 8 horas. Existem outros que têm a meia-vida de 12 horas. E aí, quando ele perde esse efeito, né? Se você pegar, por exemplo, aqui pode ser o exemplo da dipirona, aqui pode ser o exemplo da amoxicilina, e aqui pode ser o exemplo da ciprofloxacina, por exemplo, ou da sulfa, né? São medicamentos que você toma de 12 em 12 horas. Por quê? Porque o efeito que ele vai fazer vai ser durante esse período. Se você, por exemplo, estiver tomando algum medicamento, a cefalexina, por exemplo. A cefalexina, ela é um antibiótico que tem meia-vida de 6 horas. Se você tomar cefalexina de 12 em 12 horas, ao invés de tomá-la de 6 em 6, o que vai acontecer? Nesse tempo de 6 horas, você vai ter o efeito dela, e as outras 6 você vai ficar sem efeito nenhum. E aí é muito provável que a doença a qual você está tratando não vai ter um tratamento efetivo. Por quê? Porque 6 horas as bactérias estão sendo interrompidas e outras 6 horas elas estão se fortalecendo, porque você perdeu o efeito do remédio. Então, daí que é importante, né, principalmente em relação aos antibióticos, mas eu trago também para outros medicamentos, para controle da dor, essa compreensão da meia-vida do fármaco, né? Cada um deles vai ter ali um tempo de ação. Se vocês forem olhar a bula, cada um deles vai ter também um pico de ação, né? E esse pico de ação vai ser o momento máximo, né, do efeito daquela droga, daquela substância no nosso corpo. Pergunto para vocês, por que que aqui esse efeito da droga começa a cair, começa a decrescer? O que que acontece aqui para ela perder o efeito? Alguém pode falar? Oi, vocês estão me ouvindo? Alguém? Vocês só tá com a câmera ligada. Vou aproveitar ela aqui, que eu tô vendo que tá na ativa. Então, professor, é porque eu não entendi, né? Eu não estava prestando muita atenção, não, viu? Desculpa aí, porque tem um lourinho aqui fazendo barulho dentro do quarto, eu Ah, não tá. consigo me concentrar, vou até mudar aqui de lugar. Mas Entendi. eu não entendi bem, não. Não, eu estava falando aqui, né, de novo para todos, né, que o medicamento ele começa a ter efeito no nosso corpo. Esse efeito vai aumentando, ele atinge um pico do efeito e depois esse efeito começa a decrescer, começa a diminuir o efeito da medicação que a gente toma. E aí eu perguntei por que que esse efeito começa a diminuir. Alguém pode responder? Maiara, Graciane, Então, é porque não está mais servindo, é? Não está mais. Graciane.
Pode contribuir. Maiara. Bom dia. Professor, assim, eu acho, né, não sei, que seria por conta que, por exemplo, não é um medicamento de 6 horas, né? Somente durante esse período, né? Eu acredito que passando desse período, né, a medicação, acho que é tipo, ela não vai, ela já não, como é que eu posso dizer? Ela tipo não vai estar mais no sangue, não sei. É porque eu não sei usar as palavras certas. Perfeitamente, mas é isso mesmo que você falou. É exatamente isso. Teu raciocínio está corretíssimo. Ela não vai estar mais no sangue. Por que que ela não vai estar mais no sangue, gente? Um remédio, gente, toda substância que a gente toma, a gente tem que entender que para o nosso corpo, esse medicamento ele é um ET. Ele é uma criatura de outro planeta que a gente pega, criamos e administramos no nosso corpo. Mas ele, uma vez que eu pego esse ET e eu jogo dentro do nosso corpo, né, dentro do meu corpo, ou dentro do corpo de vocês, o nosso corpo, a primeira coisa que ele faz é identificar. Esse cara aqui não pertence a mim, não. Esse cara aqui é um invasor, é um ET. Vou já botar ele para fora, vou já começar a destruir e vou eliminar. E aí o nosso corpo começa à medida, né, que esse medicamento ele vai chegando, vai aumentando a sua concentração no sangue. Ao mesmo tempo, o nosso corpo, né, já identifica esse cara não pertence a mim. Eu vou eliminá-lo. E aí é que começa essa queda do efeito. Por quê? Porque o fármaco começa a ser eliminado. Sempre que você começar a fazer um tratamento de saúde ou tiver sob o uso de alguma medicação, você vai observar que a sua urina vai estar mais escura, né? Ela não vai estar clara, límpida, ela vai estar mais amarelada, ela vai estar mais escurecida. Por quê? Porque aquela cápsula, aquele comprimido ou aquele líquido, xarope, seja lá o que for que você está tomando, o seu corpo vai começar a eliminar. E uma dessas vias de eliminação é exatamente os rins, né? Então, seu corpo ele vai cuidar de ir eliminando. É isso que nós chamamos de biotransformação. É uma transformação que acontece pelo nosso organismo biológico, certo? Esse fármaco que nós administramos, que para o nosso corpo é um ET, é um agente estranho, passa por reações químicas e são transformadas em outros componentes diferentes daquele que foi administrado. Então, as moléculas do princípio ativo que fazem efeito vão sendo quebradas e aquele medicamento vai perdendo seu efeito. Quem é que faz isso? O fígado é o órgão principal de biotransformação. Nós falamos lá no digestório que tudo que é de coisa ruim, tudo que é de porcaria que a gente que chega ao nosso corpo, né? Tudo que é de coisa estranha, falo porcaria em relação ao estranho, né? O nosso corpo ele tenta quebrar, eliminar lá no fígado, né? Então, algumas outras são biotransformadas, ou seja, passam por essa transformação biológica, por essa quebra da molécula no plasma, no intestino ou outro órgão, né? E após eles serem biotransformados, os fármacos perdem o seu efeito pela perda da substância original. Ou seja, vamos supor aqui que você tem, como eu desenhei, né? Todo fármacozinho ele vai ter uma cadeia. Vou falar aqui o carbono, 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 um oxigênio e um benzeno. Pronto. Hipoteticamente aqui. Então vamos dizer que essa daqui é fórmula química, né? Lá da química a gente tem cada composto na natureza, ele tem uma fórmula química e eu estou pegando aqui hipoteticamente. À medida que o nosso corpo identifica essa substância, ele vai começar a quebrar essas cadeias. Só que esse daqui é o princípio ativo, é o que faz efeito, né? Se eu colocar aqui para a gente ver alguma coisa,
Ó, eu vou abrir aqui no Google, por exemplo, colocar aqui fórmula química da amoxicilina. Imagens. Pronto. Então tá aqui a amoxicilina. É essa daqui. Quando ela entra no nosso corpo, ela está na forma dela aqui, na fórmula química dela. O que é esse processo de biotransformação? Enquanto ela estiver nesse formato, ela vai estar fazendo o seu efeito. Quando ela começar a ser quebrada, essas moléculas, por quem? Pelo nosso corpo, principalmente pelo fígado. Aí ela não vai mais ter a molécula da amoxicilina e ela vai começar a perder o seu efeito e ela vai começar a ser eliminada pelo nosso corpo, certo? Então, isso aqui é o processo de biotransformação. E aí, depois de serem biotransformados, eles vão ser eliminados, né? Vai ter a parte da excreção, que acontece pelas vias renal, biliar, intestinal, pulmonar, pelo suor, pela saliva, secreção nasal e pelo leite. É importante aqui também que o leite é uma das vias de eliminação de medicamentos, né? Por isso que um produto, uma substância que a mulher toma pode vir a chegar, né, a um bebê para o qual ela está amamentando, certo? As principais vias, gente, são a renal e a biliar. Na via renal, nós eliminamos esses medicamentos pela urina e na via biliar, nós eliminamos esse medicamento pela bile. Se vocês lembrarem lá do nosso sistema digestório, vocês vão lembrar que o fígado está bem ligado aqui à vesícula biliar e a vesícula biliar vai liberar a bile aonde? Lá no duodeno. Então, uma vez que a bile libera esse medicamento, né, o fígado vai quebrar essa molécula, vai fazer essa biotransformação. O fígado produz a bile que vai armazenar na vesícula biliar e a vesícula biliar libera esses produtos junto com a bile no intestino para o duodeno. E o duodeno, claro, né, vai formar aí as fezes no intestino delgado, depois no intestino grosso, e esse medicamento vai ser eliminado pelas fezes, certo? Então, duas grandes vias de eliminação é a urina e as fezes, né? Alguns medicamentos forçam mais a via hepática e outros forçam mais a via renal. E aí, além de outros mecanismos, né? O pulmonar, o suor, né? Então, quando a gente está respirando, a gente está eliminando os fármacos. Quando a gente está, né? Alguns fármacos, inclusive, podem causar esse cheiro, né? Alguns fármacos de cheiro mais forte. Suando, a gente também está eliminando esses fármacos. E por aí vai, né? Então, tem essas formas de eliminação. Gente, alguém pode ler esse slide, por favor, que eu estou ficando sem voz? Sim, eu posso. Por favor. No entanto, os principais órgãos responsáveis pela eliminação da maioria dos medicamentos são os rins e o fígado. Fígado, biotransformação, enzimas capazes de reduzir, oxidar, hidrolisar ou conjugar compostos. Pode lançar os fármacos na bile e, posteriormente, eliminá-los nas fezes. Rins, excreção dos fármacos e seus metabólitos biotransformados ou em sua forma original. Pronto, né? Então aqui, o bom da aula remota é que eu não tô arriscando vocês, né? De passar essa gripe terrível aqui. Então aqui no fígado, gente, ocorre essas reações, né? Tem enzimas que vão reduzir a molécula e oxidar, quebras com oxigênio, hidrolisar, quebras com moléculas de água ou conjugar compostos, né? E elas vão lançar na bile
e posteriormente eliminar nas fezes, que foi isso que nós falamos, que essa daqui, essas duas vias, a via hepática e a via renal, eliminam a grande maioria dos medicamentos, certo? Alguma dúvida até aqui sobre a eliminação dos medicamentos? Tudo certo? Deu para entender toda essa parte? Sim. Então a gente vai seguir aqui já para a nossa aula 2, né, que é a segunda e a última aula aqui dessa noção básica de medicamentos. A gente vai falar agora sobre as principais vias de administração de medicamentos, né? A gente tem o princípio ativo do medicamento, que nós trouxemos aqui no caso, né? Eu peguei aqui o exemplo da... Uai, cadê? Eu peguei o exemplo aqui da amoxicilina, né? E esse princípio ativo, ele pode ser administrado no nosso corpo, esse ET, essa substância estranha, ela pode ser administrada no nosso corpo por diversas vias, né? A gente vai ter aí diferenças em cada uma dessas vias que elas podem ser utilizadas e cada uma delas vai ter as suas vantagens e cada uma delas vai ter também as suas desvantagens. Então, são estruturas orgânicas, né, com as quais a droga toma contato para iniciar uma série de processos. No final das contas, a nossa intenção sempre vai ser obter um efeito farmacológico, certo? A primeira delas e mais conhecida é a via oral. Todo mundo aqui já, em algum momento da vida, já tomou algum medicamento. Nessa época, acredito que estamos ingerindo muitos medicamentos, né, dado esses surtos aí de gripe, covid, chikungunya, dengue, tudo. Então, é a administração pela boca para que a droga chegue ao trato gastrointestinal, né? No caso aqui, a via mais comum, você mesmo pode administrar em você, tem baixo custo e ela vai atingindo concentrações graduais à medida que vai sendo absorvida e ela é indolor, não dói e tem fácil aceitação, né? Todo mundo toma um comprimido e não dói, não tem. Mas ela também tem suas desvantagens. Quais são? Situações que você está com muita dor, né, ou precisando do efeito imediato daquela droga, né, você não vai obter esse efeito imediato no caso da via oral. Algumas medicações são irritantes gástricos, né, que você vai tomar e vai sentir aquela irritação gástrica, né? A gente pode pegar aí alguns antibióticos mais fortes hoje, né, você toma e fica com aquele, né, a própria amoxicilina com clavulanato, outros antibióticos, né, algumas pessoas até a própria ciprofloxacina, norfloxacinos, os antifúngicos, eles já causam um mal-estar gástrico. Você toma aquela medicação pela via oral, mas você fica com aquele incômodo, né, gástrico. Algumas pessoas vomitam. Por quê? Porque alguns são irritantes gástricos. Ele pode formar alguns compostos que não são absorvidos. As crianças não vão conseguir tomar comprimidos, pessoas que estão inconscientes também não, né? Inclusive tem um risco aí de elas se engasgarem. Pessoas que estão vomitando, né? Muito comum isso na criança também. A criança está vomitando. Se você dá um remédio para vômito por via oral, o risco é muito grande de ela vomitar aquele medicamento, né? Via de regra, como a gente sabe que a maioria das medicações por via oral elas demoram aí pelo menos meia hora. Deixa eu achar aqui, cadê a janela? Tá aqui. Como a gente sabe que a maioria das medicações por via oral, elas demoram pelo menos meia hora para serem, pelo menos para iniciar esse processo de distribuição no corpo, geralmente a gente contabiliza esse tempo, né? Por exemplo, você tem uma situação de uma criança com vômito, você deu a medicação e ela vomita a medicação. Quanto tempo depois, né? Se passou de meia hora, possivelmente, estou falando da criança aqui, gente, mas poderia ser um idoso também que está com vômito. Se passou de meia hora esse tempo,
possivelmente essa medicação já foi absorvida, né, e já está biodisponível na circulação. Se você deu a medicação e passou 10 minutos, né, possivelmente essa medicação foi junto com o vômito. Então é importante ser repetida a dose para garantir o efeito daquela substância, né? E aí alguns fármacos também vão ter o sabor desagradável, né? Apesar de a via oral ser confortável, alguns fármacos não são muito bons. E aí aqui tem as formas farmacêuticas, nós falamos sobre elas ontem, né? Eu não vou ficar repetindo, está na aula passada sobre todas essas fórmulas com as suas vantagens e desvantagens. Nós temos também a via bucal, certo? Essa via é utilizada para administração de fármacos com efeitos locais. Locais aonde? Dentro da nossa boca, dentro da mucosa da cavidade oral, certo? Então, a via oral, a gente engole, vai para o trato gastrointestinal, para o estômago e intestino. A via bucal, a ideia é que esse medicamento, né, esse fármaco, faça um efeito na própria boca, certo? Situações em que você tem aí uma afta, né, ou uma infecção de garganta, né, ou algo desse sentido, essas soluções para a via bucal podem ajudar. Você vai fazer uma fricção, né, uma irrigação, um bochecho dessa substância e ela vai fazer o efeito dentro da boca, certo? E geralmente elas têm compostos que proporcionam maior aderência, né? Se você pegar, por exemplo, tem uma pomadinha que se chama MUD, né, que é usada, é um corticoide, que é usado em aftas, por exemplo, né? Para quem está com aquela afta muito incômoda, você pode usar o MUD, MUD, MUD oral, e o MUD ele é uma pomadazinha que você coloca na gengiva e ele gruda na gengiva, né? Ele gruda para quê? Para ter aquele efeito naquele local, para ficar lá, já que a gente está salivando o tempo todo, ele vai ficar mais fixado, ele é adaptado, tem essa propriedade aqui de proporcionar maior aderência, né? Se a gente pegar esses enxaguantes bucais também, que controlam infecções no dente, né, nos dentes, na gengiva e na própria garganta, eles também têm propriedades que vão fixá-los melhor, né? Por isso que a gente faz um bochecho aí de 1 minuto, mas eles continuam fazendo o seu efeito, né, por horas, né, o seu efeito antisséptico durante bastante tempo. Então, isso é uma via de administração, que é a via bucal. Eu estou passando aqui, mas se alguém quiser me interromper e perguntar, fiquem à vontade, ok? Via sublingual é uma outra via de administração de medicamentos. Como o próprio nome já diz, aqui nós vamos administrar como o próprio nome já diz, né? Aqui nós vamos administrar esse medicamento embaixo da língua. Qual é a diferença dessa via para a via oral, por exemplo? Pergunto de vocês. Ele faz efeito bem mais rápido, né? A medicação. Faz efeito mais rápido, essa é uma das vantagens. Por que faz efeito mais rápido? Aí eu já não sei, mas é porque assim, a minha avó ela toma um medicamento que o médico passou que era sublingual, né? Que era até para dor, disseram que fazia efeito bem mais rápido. Agora, por que eu não tive a curiosidade de pesquisar? Perfeito, Eu acho que é absolvido mais rápido. Muito bem. Então, o dever de casa de vocês hoje, depois da aula, é vocês irem olhar a língua de vocês. Olhem para a língua de vocês. Dever de casa, vocês botam aqui, levanta. Vão olhar embaixo da língua que vocês vão observar aqui uma rica vascularização, né? Existe aqui uma grande quantidade de vaso sanguíneo. Olha o que a ciência faz. A gente viu ontem que este comprimido aqui, ele tem o seu princípio ativo
E ele tem alguns recipientes, e nós vimos que um desses recipientes era o amido de milho. O amido de milho, ele é uma proteína, um carboidrato, uma vitamina ou um lipídio? Alguém responda, o amido de milho é o que? Pertence a qual classe de alimento? Estou falando da maisena. Que De tipo de trigo, né? Oi? A maisena é um carboidrato, certo? Então, muitos comprimidos têm esses carboidratos na sua composição. Nós falamos que a digestão dos carboidratos iniciam na boca com uma enzimazinha chamada amilase salivar. Não por acaso, né? Se você colocar um comprimido na boca aí ou embaixo da língua, aos poucos ele vai se dissolvendo. Por ser uma região ricamente vascularizada, tem muitos vasos sanguíneos, rapidamente essa medicação vai ser absorvida por esses vasos sanguíneos. Se você engole esse comprimido, ele vai seguir a via do sistema digestório, ele ainda vai ser quebrado no estômago e lá no intestino é que ele vai ser absorvido. Então aqui ele passa por uma absorção muito mais rápida, né? É como se você se assemelha à via endovenosa. Só que na via endovenosa você vem com uma seringa e injeta aqui diretamente com a agulha, né, dentro do vaso sanguíneo. Aqui não, aqui você deixa o comprimidinho aqui embaixo, mas ele vai ter uma absorção bem mais rápida também. Então aqui tem um trajeto que ele faz, ó, ele vai das veias linguais, ele já vai para a veia jugular interna, depois para a maxilar interna, vem para a jugular externa no seu pescoço e vai para o coração que já ganha a circulação sistêmica, certo? Então essa via de absorção aqui que inclui a via sublingual, rapidamente aí pelo sistema venoso, esse medicamento ele vai ganhar, o princípio ativo vai ganhar circulação sistêmica, certo? Então ele é uma via de administração mais rápida, é usado em alguns casos de emergência, né? Situações é usado, são os antihipertensivos são muito usados, né? Às vezes a pessoa está com uma pressão muito alta, está sintomático, a gente tem o interesse de baixar aquela pressão e baixar rápido, porque ela pode a qualquer momento precipitar sintomas. Então, é uma via que vai auxiliar aí nessa velocidade, certo? Temos aqui as vias parenterais, né, para ao lado do tubo digestivo, né? Essas vias aqui, elas envolvem o tubo digestivo, seja na boca, seja embaixo da língua, seja engolindo. As vias parenterais, não, elas saem do trato digestivo. A primeira via é a endovenosa, né, na qual nós administramos uma medicação diretamente dentro das veias. Administração, né, também chamada intravenosa, você pode utilizar IV de intravenosa ou EV de endovenosa. Propicia efeito imediato, tem biodisponibilidade de 100%, ou seja, toda a droga que você administrar dentro dos vasos sanguíneos, ela 100% dela vai ter o seu efeito, porque você já está colocando diretamente, né? E o efeito é imediato. Nós falamos na circulação que em 1 minuto em repouso, né? Agora nós estamos em repouso, a cada 1 minuto o nosso sangue circulou em todo o nosso corpo. Então, se você administra agora uma medicação na sua veia, em 1 minuto, essa medicação já começou a fazer o seu efeito. Menos de 1 minuto, na verdade. Então, é um efeito imediato, né? Um efeito muito rápido. Quais são as indicações? Emergências médicas, doenças graves, baixa perfusão periférica, né? Caso de choque, situação de choque, principalmente choque hipovolêmico,
né? O que é o choque? É uma condição na qual, no tipo hipovolêmico, você perde muito líquido, né? Pessoas acidentadas, por exemplo, às vezes chegam aos hospitais e já perderam muito sangue, né? Nesse caso, está com a baixa perfusão. Tem poucos líquidos na circulação e quem começa a sofrer com isso é a circulação periférica. Então, o que geralmente se faz, né? Um soro, às vezes, salva vidas. Gente, em caso de acidente, por exemplo, acidentes muito graves, né? Se você chega no hospital mais rapidamente e uma pessoa está com hemorragia, no serviço de emergência, às vezes, são colocados 2 acessos venosos de uma vez para infundir grande quantidade de soro rápido. Para quê? Para salvar a vida daquela pessoa que perdeu muito sangue, certo? Infusão de substâncias irritantes também tem indicação. Nós vimos que algumas são irritantes para a mucosa gástrica e que por isso, né, elas são feitas pela via endovenosa. E grandes volumes também que podem ser administradas na circulação, né? Acabei de falar do exemplo do soro, que pode ser administrado em grandes quantidades. Rapidamente você pode administrar 1 litro de soro via circulação. Como tudo, a gente tem as vantagens e a gente tem as desvantagens. Necessita de pessoal treinado, asepsia adequada, existe um risco de contaminação, certo? Da mesma forma que a gente está administrando uma medicação direto na circulação sanguínea, se a gente não tiver o cuidado de utilizar a técnica correta, né, os profissionais que estão fazendo isso, em qualquer lugar, seja na unidade de saúde, seja no ambiente hospitalar, você pode estar injetando, além da medicação, uma colônia de bactérias. Se você contaminou o material, contaminou a medicação durante o processo de preparo. E não é difícil isso acontecer se você não utiliza a técnica correta. Se você não utiliza a técnica asséptica, você pode contaminar aquela medicação. E aí você administra a medicação e administra junto alguma contaminação viral ou bacteriana, né, que é possível de ir junto. Então tem que ter um pessoal treinado, né? Muitos aqui fazem um curso técnico de enfermagem e já estudaram, né, essa administração de medicamentos, já conheceram a técnica adequada. É incômodo para o paciente, é doloroso, né, tanto na punção quanto na manutenção desse acesso. Às vezes sai do lugar, desloca, entope, infiltra, né, sai do local do vaso sanguíneo, derrama líquido na região subcutânea. É muito dolorido, né, tem menor segurança. Se é uma medicação, por exemplo, que a pessoa causa uma toxicidade, uma reação adversa, um efeito alérgico, vai ser mais difícil de controlar essa reação, porque toda a droga foi colocada na circulação sanguínea. Por tudo isso, é uma via que tem um maior custo, efeitos locais indesejáveis, flebite, né, que é a inflamação das veias, infecção, trombose, é a menos segura e quanto mais rápida essa medicação é administrada, maior toxicidade ela vai ter, né? De um modo geral, as medicações endovenosas devem ser administradas de forma lenta, exceto raras exceções, né? Então, por mais que você vá, né, isso serve para vocês de repente verem, mesmo quem aqui não está estudando enfermagem, depois, né, ver alguém administrando no seu idoso, ou alguém que você está cuidando, uma medicação muito rapidamente, né? Seja às vezes pega uma seringa de 10, de 20, uma medicação que foi diluída somente na seringa, ainda assim ela tem que ser administrada lentamente, porque se ela for feita muito rápida, todo aquele princípio ativo vai fazer efeito muito rapidamente e ele tende a fazer maior toxicidade também, certo? Mais reações adversas por conta dessa injeção rápida. Claro que se você pega um caso de emergência, vai administrar uma adrenalina para alguém que está tendo uma parada cardíaca, você tem que ser rápido e a medicação tem que ser administrada de forma rápida, tem as suas exceções. Mas são exceções. De um modo geral, as medicações devem passar aqui por uma administração
lenta, certo? Tem soluções aquosas puras, né, forma intermitente ou infusão contínua, né? Isso aqui seria a medicação de horário. Se alguém está internado no hospital, você tem lá medicações de horário, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, de forma intermitente. E tem aquelas contínuas, às vezes fica o sorinho gotejando continuamente 24 horas por dia, né? Acaba um soro, coloca outro e vai nessa infusão contínua. É uma via boa de acesso rápido, mas que tem uma série de inconvenientes aqui na administração. Nós temos também a via intramuscular. Na via intramuscular, como o próprio nome já diz, né? Se você pegar aqui a endovenosa, é dentro da veia. E a intramuscular é dentro do músculo. Então, existem alguns músculos nos quais nós podemos administrar medicações também. Da mesma forma, é o mesmo princípio ativo, né? Só que agora ele vai ser administrado diretamente no músculo. A absorção, né, vai depender do fluxo sanguíneo local. Se a gente pegar o nosso músculo, por exemplo, né, tá aqui o deltoide, né? O deltoide é uma das vias de administração. Então você vem aqui com a seringa, bonita aqui essa seringa, e aí você administra essa seringa no músculo. Aqui eu fiz o desenho aqui no músculo deltoide. Você vai injetar essa quantidade de medicação. Esse líquido vai ser depositado no músculo. E o que que nós temos lá no músculo, gente, que vai ajudar a absorver essa medicação? Aqui no músculo nós vamos ter vasos sanguíneos. Então você administra a medicação no músculo e aquele músculo ele é ricamente vascularizado, certo? Então a via intramuscular ela vai ter uma ação um pouco mais lenta do que a via endovenosa, mas também é uma via de acesso muito rápida. Por quê? Porque você injeta no músculo a medicação e aquele músculo ele é muito vascularizado. Logo, ele vai também, né, ter aí uma absorção boa. Então, é administrado, né? Não deve ultrapassar 5 ml. Efeitos locais adversos, né? Dor, desconforto, né? Bem dolorido, geralmente as injeções intramusculares. Pode causar dano tecidual, pode causar hematoma, pode causar abscesso e pode causar reação alérgica, né? E dos mais perigosos é esse daqui. É fazer uma lesão de nervo, né? Você administrar a injeção no músculo e lesionar um nervo, né? Existem técnicas e existem locais apropriados para se administrar uma medicação pela via intramuscular. Você não pode pegar apesar de nós termos músculos no corpo inteiro, a gente não pode administrar essa medicação em qualquer músculo. Por quê? Porque dentro desses músculos, além de vasos sanguíneos, passam os nervos. Então tem técnicas locais que já foram extremamente pesquisados, que são vastamente utilizados e são locais seguros para a administração de injeção intramuscular, certo? Então, afora desses locais, né, tem um exemplo aqui ó, de uma medicação que foi administrada no vasto lateral, né, e houve aqui uma reação, um hematoma, né, que aconteceu. Então, essas reações, por vezes, podem acontecer durante a administração de uma vacina, durante a administração, por motivos tanto ligados à pessoa, à anatomia da pessoa, ligados ao tipo de medicamento e ligados à técnica de administração que foi utilizada. Então, é uma via que também não é isenta de reações, certo?
Soluções aquosas, né? E elas são formulações de liberação lenta, né? De um modo geral, as medicações de via intramuscular. Eu não sei se vocês já chegaram no hospital, por exemplo, né? Com alguma dor, né? O Cataflan, que é o diclofenaco, ele existe na forma de ampola para administrar pela via intramuscular. Então você pode tomar tanto o diclofenaco em comprimido, como o Cataflan em forma de injeção intramuscular, né? Ele vai ter um efeito mais rápido, mais efetivo por essa via. Alguém pode ler, por gentileza, quem está aí com a voz melhor? Alguém aí? Posso ler? Por favor, preciso de ajuda hoje. Administração de medicamentos abaixo da pele. Utilização. Formas farmacêuticas que liberam pequenas e constantes quantidades de droga, utilizadas em veterinária, animais de pesquisa e em humanos. Pronto. Qual é a diferença, gente? A via subcutânea e a via intramuscular são injeções aplicadas dentro de nós. Qual é a diferença entre elas duas? Qual a diferença entre a via subcutânea e a via intramuscular? Alguém? A subcutânea é abaixo é na pele, né? Perdi aqui. Perfeito. Aquela que você estava explicando antes é no músculo, diretamente no músculo, né? E Exatamente. essa já é da pele, na pele. Da pele. Esse já é no tecido subcutâneo, né? E Se eu pegar aqui a nossa aula do sistema tegumentar, né, que eu coloquei a gravação lá para vocês, a gente vai ver aqui que a nossa pele, ela tem essa formação. Deixa eu só aumentar aqui essa imagem. Isso daqui é a nossa pele. A gente tem essa camada mais externa, que é a epiderme. A gente tem mais para baixo a região da derme. E a gente tem o tecido subcutâneo, certo? Essa região aqui é bem delgada, microscópica, né? Aqui os pelos que saem da nossa pele. Uma camadazinha celular que tem aqui inferiormente. Aqui tem todos os músculos piloeretores, que são os músculos que arrepiam os nossos pelos. A gente tem aqui também toda a circulação sanguínea que chega a essa região. A gente tem os poros de suor, que eliminam o suor para fora aqui, para a nossa pele, para a área externa. E a gente tem os nervos, olha, que saem aqui, os terminais nervosos, terminações nervosas. Então, logo aqui abaixo dessa camada da pele, nós temos o tecido subcutâneo. Aqui está o tecido subcutâneo. Esse tecido subcutâneo, ele é o tecido adiposo, é o nosso tecido de gordurinha. São as nossas gordurinhas que estão abaixo da pele. Então, se você pegar aí não sei, na bochecha sua, por exemplo, né? Se você pegar aí uma pessoa que é bem bochechuda, né, ela vai ter essas camadas. Na parte externa aqui da bochecha, vai ser essa região aqui da pele, né? No meu caso, esses cabelos aqui são os cabelos da barba, que estão crescendo, e aí mais para dentro vai ter essa célula, vai ter esses outros tecidos, e aí quanto mais bochechudo você for, mais tecido subcutâneo você vai ter. Então esse tecido subcutâneo é um tecidozinho de gordura, que ele exerce algumas funções no nosso corpo, é um isolante térmico, ele também funciona para absorção de impactos. Na nossa região abdominal, né, a região que é mais rica
em tecido subcutâneo, né? E eles tendem a se acumular aí no nosso, em grande parte da nossa região abdominal, mas não somente nela, né? Então, a injeção pela via subcutânea, ela penetra a pele, penetra essa região da epiderme, penetra a derme e chega e é depositada aqui no tecido subcutâneo. Abaixo do tecido subcutâneo, mais interno ao nosso corpo, nós temos quem? Quem é que está abaixo do tecido subcutâneo, gente? Oi, quem está abaixo do tecido subcutâneo? Olha aí para o braço de vocês. Pega aí, ó. Tá aqui a pele com o tecido subcutâneo. O que que tem abaixo dele, abaixo desse tecido subcutâneo? Os músculos. Os músculos. Perfeito, guerreiro, excelente. Então, aqui para baixo nós temos a via muscular. Então, o que é que vai diferenciar a via subcutânea da via intramuscular em relação à administração? É que a via subcutânea vai ter a medicação administrada aqui na região subcutânea. A via intramuscular, ela vai mais profundo um pouco, porque ela tem que atingir até o músculo, certo? Como é que a gente vai saber até onde a injeção foi? Existem técnicas consolidadas para isso. Existem técnicas, existem locais de administração que vão nos garantir que essa medicação foi administrada ou para a via subcutânea ou para a via intramuscular, certo? E aqui vão ser a via subcutânea, ela aceita quantidades menores, né? Não podemos administrar quantidades tão grandes quanto na via intramuscular, que aceita até 5, às vezes até mais de 5 ml. Aqui as quantidades são restritas aqui, entre 0,5 e 2 ml, certo? E é inadequado para substâncias irritantes e tem vários inconvenientes, assim como a via intramuscular. Pode causar dor local, abscesso, infecções e todas essas reações, caso a técnica não seja bem administrada. Nós temos a via mucosa. Aqui nós temos uma mucosa aqui, possivelmente uma mucosa intestinal, certo? Que nós temos aqui nessa imagem. A mucosa é a nossa região interna do nosso corpo, né? Então, se você olhar aí a parte interna da sua boca, tudo isso é mucosa. Parte interna do teu corpo, teu estômago, né? Tudo isso é mucosa, né? É o nosso epitélio interno. Podemos administrar medicamentos na mucosa nasal, na mucosa pulmonar. Compreende a mucosa nasal até os alvéolos pulmonares. A maioria são vasoconstritores, possui efeitos locais sistêmicos, certo? E aí pode também ser inalado os gases, né? Então, um exemplo de medicamento que pode ser administrado pela mucosa nasal, esse camarada bem aqui, ó. Esse cara aqui, ele pode ser administrado na mucosa nasal e ele vai ter o seu efeito na mucosa nasal. Você está lá com seu nariz entupido, que é o meu caso, o nariz está todo gripado, você vai lá administrar esse medicamento, é um medicamento, ele vai ter o seu efeito na mucosa nasal. Geralmente eles são vasoconstritores, também é o caso desse camarada aqui. Ele contrai os vasos sanguíneos. Como ele contrai os vasos sanguíneos, a gente passa a respirar melhor, porque o ar passa a ter uma passagem melhor, certo? E aqui tem a atuação, né, local, mas pode ter atuação sistêmica também, né? Se você utiliza esse camarada aqui em grandes quantidades, daqui a pouco você pode fazer essa mesma contração dos vasos sanguíneos ao nível do coração, por exemplo. Se você abusar do uso desse cara bem aqui, e às vezes a gente nessas gripes mais fortes para tentar respirar abusa,
você pode ter uma reação adversa de um ataque cardíaco. O teu coração vai começar a ficar muito acelerado por conta dessa dose que deixou de ter atuação ao nível local e passou a ter atuação ao nível sistêmico, certo? Então, tem esses que são administrados na mucosa nasal e tem os que são administrados na mucosa pulmonar. Aí tem a nebulização, né, que nós falamos sobre ela ontem, os aerosóis, eles vão atuar nesses sintomas nasais e respiratórios. Temos a mucosa conjuntival, geralmente aqui nós vamos atuar, né, colocando as pomadas e os colírios ao nível local. Sempre tendo cuidado aqui de lavar as mãos, né? Um cuidado que a gente tem ao administrar medicamentos na via conjuntival é não contaminar o medicamento. Você imagina a situação da pessoa que está com uma conjuntivite, por exemplo. Às vezes, né, ao administrar a medicação, você pode contaminar a medicação. Como é que você contamina? Você vai lá colocar aqui no olho, aí você toca o frasco da medicação no olho da pessoa. Aí você contaminou a ponta do frasco. Então é interessante você não ficar pegando na ponta. Estou pegando aqui porque isso daqui é para via nasal, não tem maiores riscos. Mas você não é interessante tocar na ponta do frasco e nem ter contato do frasco com o olho. É uma gota que é pingada a uma certa distância. Na técnica, né, você baixa aqui a conjuntiva. Deixa eu conseguir mostrar aqui. Você não pega dentro do olho, você pega embaixo, nessa região inferior. Gente, vocês estão conseguindo me ver daí ou não? Sim. Sim. Então você baixa, né? Você vai lá olhar, pegando nessa região inferior com as tuas mãos limpas, você baixa a pálpebra para que você acesse nessa região e pinga essa gota sempre nessa região mais próxima da linha medial, certo? E aí você vai estilar o colírio, tendo cuidado para não contaminar essa, né, durante a administração dessa medicação. Se tiver lente de contato, tem que remover. E aí aqui essa técnicazinha que eu falei para vocês de puxar a pálpebra, né, para depositar o medicamento. E aí como exemplo aqui o clorafenicol colírio. Temos também a mucosa retal, também é uma via de administração de medicamentos, né? Hoje já bem em desuso, né? Usada mais para lavagem intestinal em alguns casos. Formas farmacêuticas, soluções, suspensões e supositórios. Tem a aplicação aqui de clisteres, né? Ou enemas. Então esse daqui é um flit enema, né, uma substância que é administrada pela via retal para fazer lavagem intestinal. Por exemplo, situações de constipação, né, pessoas que estão com dificuldade de evacuar, tem uma condição chamada fecaloma, no qual as fezes se ressecam muito, né, e já se torna agressivo o ato de evacuar. Então existem essas alternativas também, acabam se tornando emergências médicas que, por vezes, é necessário administrar o supositório ou fazer o flit enema, né? E eles têm essa função de lubrificar a mucosa para a passagem das fezes, certo? Tem aqui algumas posições de administração dessa mucosa, dessa medicação pela via retal. Nós temos uma mucosa vaginal que também pode receber medicações, uso de óvulos e dos cremes vaginais. A ação é local e tem pouco efeito sistêmico, né? Geralmente as mulheres utilizam essa via aqui para tratamentos ou para situações de alterações da flora vaginal normal que necessitam de tratamento com o uso dos cremes vaginais, né? Geralmente tem um aplicador, ele tem essa administração com o aplicador e vai ter o efeito mais local, certo? Por fim, a via tópica, né, que é a pele, administração de medicamentos na pele para absorção somente na pele, né? A última via aqui de que nós vamos falar
E aí, isso daqui é administrado também o princípio ativo junto com creme ou uma pomada. Aí tem aqui algumas informações que vocês vão ler depois no material de vocês, né? Sobre essa administração, mas pode ser administrado cremes, pomadas, óleos, loções, geleias, né? Todos eles vão ter a ação de um modo geral na pele, né? Somente o efeito que nós chamamos de efeito tópico, medicações de administração tópica. E muito obrigado, graças a Deus, até aqui ele nos sustentou e nós concluímos por aqui. Alguma pergunta, gente?